Certo? Então, obrigada. Isso que tá. Tá bom. Aff, impossível o aplicativo do Twitter, né? Puta que pariu, tudo cagado. O aplicativo do Twitter tá cagado. No celular? Ah, vou ter que ficar virando descosta aqui. Mas muito bem, Petit Comitê no ar. E bem, gente, vocês viram que bafão semana passada? Só vou retomar o assunto para dizer, vocês vejam que é tanta razão ficar falando, quando eu falo pra vocês não ficarem falando dessas pessoas esquisitas nas redes sociais, na vida, que vocês veem a quantidade de criatura que se arrasta debaixo das pedras pra ir lá xingar, né? Que beleza de comentário que tá no YouTube semana passada. Um monte de fake, um monte de nego xingando. Que beleza. É esse tipo de coisa que a gente atrai. Por isso que a discussão tem que ser feita pessoalmente e em profundidade. Entendeu? Porque com troll a gente não discute, deixa os trolls lá se matando. Enfim, muito bem. Estou aqui meio confusa essa semana, botei uma disposição extrema, vai dar tudo certo. Muito bem, Lohana me pergunta o seguinte: qual era o meu maior medo, qual era o seu maior medo na adolescência e por que tudo é tão difícil nessa fase? Eu não lembro, eu passei uma adolescência tão contente, não me lembro de nenhum medo assim, eu era uma adolescente bem sem medo na vida, bem feliz. Mas ao mesmo tempo é o que ela fala, por que essa fase é tão difícil? Porque é difícil, na verdade. Eu ainda acho que eu tive sorte porque eu passei uma adolescência bem divertida e leve, assim. Mas acho que a adolescência é muito difícil porque você acaba lidando, você tem um monte de hormônios ali. Eu acho que é quando a gente começa de verdade a ter que lidar com aceitação. A gente tá tudo errado, porque a pele tá errada, a proporção tá errada, tá tudo errado, então a gente fica muito consciente da aparência, achando que tá tudo muito errado, e tá mesmo, mas tudo bem, vai passar, entendeu? Acho que dependendo da convivência que a gente tem, com que pessoas a gente tem, as pessoas julgam muito, né? Os outros adolescentes enchem muito o saco, tem muita identificação de grupo nessa época, então você tem que ter sua turminha para você poder se integrar. Começa todas aquelas coisas que na verdade vão continuar pro resto da vida, só que a gente é menos, acho que é menos inteligente nessa época, a gente é menos entende que isso não tem tanta importância assim, aí fica muito, sei lá, fica muito afetado por isso tudo. A adolescência não é um período fácil não, ainda que eu acho que eu tive uma que foi legal. Eu acho que não foi legal pro meu pai e pra minha mãe, né, porque eu aprontava que nem uma louca, mas pra mim foi legal. E tinha um monte de gente, a Gabi perguntou isso, e teve mais uma outra menina que perguntou. Tinha um monte de gente perguntando, eu não sei o que aconteceu, se saiu alguma coisa na internet, mas um monte de gente perguntando se eu acredito em assombração, em demônio, em fantasma. Que coisa, né? O que será que aconteceu? Mas a Gabi Janotti pergunta, acredita em fantasmas, assombrações, magia e afins? E tem uma outra que pergunta se acredita em demônio também, cadê? Eu acredito nos demônios que a gente encontra na rua, né? As pessoas capeta pra caramba. Tinha uma outra pessoa me perguntando se acredita em demônio, em fantasma. Eu acho que todo mundo tem aquele arrepio, assim, às vezes no escuro. Tipo, você vira as costas e acha que tem uma coisa atrás de você. Mas eu acho que isso deve ser alguma coisa física que a gente tem, porque não é possível. Engraçado, eu não tenho essas coisas com fantasma, nem com nada dessas coisas. Quando eu era criança, obviamente, sim. Eu tinha medo do escuro. Eu não gosto de ficar no escuro completamente preto, mas não é de medo de que tem alguma coisa no escuro, mas é a aflição de não conseguir enxergar nada, por exemplo, me dá muita aflição. Não tenho medo de fantasma, não. Por causa dessas coisas que eu não acredito em universos paralelos, em outras vidas, então eu não consigo acreditar nessas coisas também. Daí fica difícil de acreditar em demônio, definitivamente eu não acredito. Acredito nesses demônios da vida real. Umas pessoas que a gente encontra assim, e que socorro, né? Eu não acredito nessas coisas muito, não. Mas tenho arrepio na coluna, quando apaga a luz, às vezes dá a sensação de que tem alguma coisa atrás. Mas, gente, que coisa? Aí eu paro e penso assim, mas que coisa que tem atrás de mim? Não tem nada atrás de mim. Aí tudo bem, passa, mas você continua com uma sensação física engraçada, não é? Você tem isso, Thiago? O quê? Essa sensação de que às vezes tem uma coisa atrás de você?
quando eu vou apagar a luz da cozinha e tenho que voltar sozinho, aí eu sinto, parece que vai ter um bagulho pegando no meu pé. Não, pegando no meu pé só em água escura, que eu não entro nem morta. Água que eu não vejo fundo, muito escura assim. Ou piscina de noite que não tem luz dentro, mas não entro nem morta, porque eu acho que alguma coisa vai me pegar lá no fundo, monstro. Aí sim, eu acredito em monstro da piscina, isso eu acredito. Ou do mar, assim, aqueles mar muito escurão, assim, que você não... Deus me livre. Não entro, não. Saradão, Pupo, perguntas úteis da vida, me perguntando o seguinte, pergunta polêmica. Paninho ou rodinho pra limpar a pia? Primeiro rodinho, eu tenho meu rodinho e ninguém mexe com o meu rodinho. Na minha pia, veja bem. Primeiro rodinho pra tirar o excesso da água, depois paninho pra acabar de secar bem bonitinho. Então, nenhum nem outro, os dois em sequência. Gabriela pergunta, atenção, Thiago Gás, você acha que a Netflix pode ser uma nova bolha pelo fato das pessoas passarem muito tempo assistindo filme e série? Eu não acho que a pessoa passar muito tempo assistindo filme e série configura uma bolha. Uma bolha, quando a gente fala uma bolha, é quando a pessoa não tem a capacidade de... Principalmente bolhas na internet, quando a gente fala disso, são ambientes que a pessoa não consegue ver fora do seu próprio ambiente. O Netflix te oferece muitas opções e você pode procurar o que você quer lá dentro, então eu não acho que é uma bolha. Acho que realmente as pessoas podem ficar meio fora do mundo assistindo muito tempo de série. Conheço alguém assim aqui em casa, tipo eu mesma, fico muito tempo vendo série, porém não acho que isso é uma bolha. Eu sempre gostei de ver, então eu sempre vou defender filmes e séries, porque eu acho demais assistir. Ah, é uma bolha porque você não está se informando do que está acontecendo fora do mundo, se você ficar só assistindo Netflix o dia inteiro. Mas Então, a Júlia fica assistindo as coisas e fica no Twitter, então eu não tenho certeza se ela está assistindo ou se ela está no Twitter. não, eu faço tudo ao mesmo tempo. Lógico, isso ele tem razão. Se você se desliga completamente do seu mundo e fica alienada só vendo série, é meio estranho, mas também você pode achar uns documentários maravilhosos e se informar sobre assuntos, veja bem. Então, não acho bolha, mas acho bom você se informar em outros lugares. A gente só entra numa bolha quando a gente se limita a um veículo só, a uma rede só. Tipo, se você ficar só no Netflix, lógico que você vai ficar ali numa bolha. Mas se você usa o Netflix e outras coisas para se informar, não. André Luiz Maia pergunta um negócio, acho que foi o que aconteceu ontem, tentaram bater no Caco Barcelos. Queridos manifestantes, vocês estão perdendo a noção do ridículo. Onde já se viu bater no Caco Barcelos, que é um dos caras que mais lutou pela democracia nesse país? Vocês estão retardados? Tipo, querido, sai um pouco da manifestação e vai ler um livro pra entender quem são as pessoas, antes de mais nada. Aí o André Luiz me pergunta o seguinte, o que você acha dessas retaliações a jornalistas por discordarem do posicionamento das empresas? Não os casos violentos, mas constranger e gritar palavras de ordem durante o exercício da profissão deles. Eu acho muito pouco, independentemente de você... Eu tava pensando nisso ontem, né? Independentemente de você ser contra ou a favor do posicionamento de uma TV ou de um jornal, acho um pouco democrático quando você não quer deixar esses jornalistas trabalharem, independentemente da opinião deles. E eu acharia muito divertido, em algum momento, porque assim, a gente vê... Eu que vejo muita TV de notícia e tudo mais, não só aqui, mas isso está acontecendo no mundo inteiro, jornalista sendo agredido verbalmente, às vezes fisicamente, como ontem o Caco Barcelos, por gente em manifestação porque acha que o jornalista não tinha que estar lá, porque é golpista, sei lá quem mais o que, entendeu? Sabe que ia ser muito divertido? Você já imaginou se os jornalistas... então tá bom, então a gente não vai mais cobrir manifestação, como se as manifestações não existissem mais. Aí vão falar que as emissoras, ou que os jornais, ou que os jornalistas X não cobrem as manifestações. Então, é tão antidemocrático quanto a pessoa ficar lá falando que aquele cara não tem que estar ali. Daí complicado, né, gente? Já imaginou se todo mundo resolve não cobrir mais? Não ia ser engraçado? Mudo, como se não existisse. Acho que ia ser um bom exemplo para entender o outro lado. A gente nem sempre concorda com o que a gente assiste, isso não quer dizer que o que está acontecendo no mundo não tem que ser coberto por ninguém. Veja bem, eu sempre falo, veja bem o que vocês ficam pedindo aí. As pessoas pedem umas coisas, aí um dia acontece, aí fala, não, mas a TV não cobre as manifestações. Ué, vocês não ficam batendo em repórter? Não ficam xingando os caras? Um dia vai que os caras desistem de cobrir, coisa que eu acho difícil, porque a imprensa não vai fazer isso. Mas já imaginou se eles desistissem de cobrir? Ia ser legal. Thalia Cardoso me pergunta uma coisa muito fofa. Como você se sente sabendo que os boys das meninas que veem os vídeos consomem e adoram seu conteúdo de tabela? Isso mesmo antes do próprio Petit Comité, quer dizer, uso de maquiagem. Gente, é um amor. Namorado que suporta as meninas assistindo vídeo de maquiagem. Gente, isso é tipo santo. E os que ajudam. E os que aprendem, ainda por cima. É santo. Tudo santo, gente. Uns amores. Isso é pra casar. Patrícia Ribeiro me pergunta, você prefere PF ou self-service?
Eu acho que eu gosto dos dois, depende da ocasião, não? PF ou self-service? Tchau, guys. Hã? PF ou self-service? Boa! Difícil essa pergunta, gente. Boa! Self. Self-self? Self. Self-service é legal. Uma PF também é bom demais, gente. Pelo amor de Deus, não sei. Não conseguiria escolher isso. O Leandro José me mandou um monte. Acho que o Leandro José comprou aqueles livros. Lembra aqueles livros? O que é o que é? É do seu tempo. Acho que ele comprou o que é, porque ele ficava mandando várias perguntas. Ó, atenção a essa pergunta, Thiago Gás. Uma casa tem 4 cantos. Cada canto tem um gato. Cada gato vê 3 gatos. Quantos gatos há na casa? Pera, como é que é? Uma casa tem 4 cantos. Atenção aí, todo mundo. Uma casa tem 4 cantos. Cada canto tem um gato. Cada gato vê 3 gatos. Quantos gatos há na casa? É óbvio a resposta disso aí. 8. Não, tem 4 gatos, Leandro José. Ah, Porque a casa tem 4 cantos, pelo amor de Deus. E cada canto tem um gato. Cada gato vê 3 gatos. São 4 gatos, é óbvio. qual é a pegadinha? A pegadinha é que um gato está num canto. Portanto, ele vê os outros 3 cantos e ele vê 3 gatos. Então, são 4 gatos, gente. Entendeu? Eu só era a rainha do que é o que é quando era criança. Não vem com essas perguntas pro meu lado. Era do chiclete Plock que vinha o que é o que é? Não, tinha no chiclete, mas tinha os livrinhos o que é o que é. A gente ficava enlouquecido na escola. Hã? Chiclete era mais legal. Do chiclete era mais legal, porque inclusive ganhava umas bocari, né? Porque Guacari, durava 2 minutos a porra do o do açúcar doce. depois era só borracha. Aí ficava com aquela bola de borracha desse tamanho na boca. Camila me pergunta, qual a melhor série, na sua opinião? Indica pra gente. Gente, eu indico uma série toda semana, né? Semana passada eu falei do The Crown, que tava passando. Essa semana eu comecei a assistir uma série que chama Berlin Station. Não tá passando aqui no Brasil ainda, infelizmente. É com o Richard Armitage e o Rhys Ifans e uma renca de ator bom. Eu li crítica dessa série, não era muito boa a crítica. Diz que era um pouco lenta. Realmente, é uma série um pouco lenta. Assim, ela não é assim mega emocionante, mas é muito legal, dos agentes da CIA baseados em Berlim. E a história é sobre um whistleblower. Eles estão atrás de um whistleblower que entrega agentes e infiltrados e como chama isso? E os delatores que estão fazendo delação para a CIA. E aí esse whistleblower deda todas essas pessoas e aí eles estão atrás para descobrir quem é o cara. É uma boa série, bons atores. E é demais a série em Berlim, né? Tô gostando. Infelizmente não tá passando aqui. E tô assistindo Westworld, que acho que tá o mundo assistindo, que é maravilhosa. A Westworld bateu todos os recordes de audiência da HBO. Você jura? Mais do que Game of Thrones. Demorou. Nos 7 primeiros episódios da primeira temporada de Game of Thrones. Ah, comparado, né? Comparado no mesmo espaço de tempo. Mas acho que Westworld é mais fácil das pessoas se interessarem que Game of Thrones. Sinceramente, você não acha, não? Aí Camila também pergunta um negócio. O que você acha dessas novas versões de desenhos da Disney como a Cinderela e agora a Bela e a Fera? Viu o trailer? Eu não vi o trailer da Bela e a Fera ainda não. Tipo, passou esse. Eu vi um monte de trailer essa semana, da Bela e a Fera passou. Stephanie disse que é mais ou menos, que trabalha aqui no Petisco. Mais ou menos. O que eu acho é que, na verdade, o que eles estão tentando fazer com esses live actions, né, que é o desenho transformado em filme, é pegar uma geração... pegar de novo uma geração que viu esses desenhos quando era criança e que tem essa coisa da memória emocional, aí faz um filme que não é exatamente um filme adulto, mas é um filme que os adultos vão gostar de ver como gostaram de ver, adultos, adolescentes, enfim, vão gostar de ver como viram quando era criança. Então eu acho que eles estão tentando trazer novamente esse público que já viu o desenho para o cinema, ativando a memória emocional deles, entendeu? Mas não sei se... Olha, os que eu vi, tipo esses Branca de Neve que teve, o Malévola eu achei fofinho, mas não é... tirando o Mowgli, que é maravilhoso, o resto eu não achei muita graça não. Mowgli é sensacional, todo mundo tinha que ver Mowgli. Filme mais fofinho desse ano, mais lindo. Gabriela Chapter Z me pergunta o seguinte: por que a maioria dos brasileiros não tem atitude de ir atrás de um país justo? Só pode escolher um país justo ou um país igualitário? Ou por quê? Mas um país, teoricamente, um país justo deveria ser um país igualitário, ou ir melhorando a igualdade, entendeu? Acho que, na verdade, você não tem que escolher. Você tem que ir atrás de um país justo, porém, entender que quando você consegue justiça social num país, ele é um país mais igualitário. Você não precisa escolher. Você pode fazer os dois. Marina Castro me pergunta perguntas capciosas. Vamos lá. Qual a sua opinião sobre a independência da Catalunha? Seguinte, na verdade, só pra quem não sabe, meu pai era catalão.
Minha filha mora lá em Barcelona, na Catalunha, minhas irmãs moram na Catalunha. E assim, eu convivo com o negócio da independência da Catalunha desde que eu nasci, né? Meu pai era mega independentista. Pra quem não entende muito, eu vou tentar explicar rapidamente, historicamente, assim, bem simples. Tipo gibi. A Catalunha é um país muito antigo, na verdade é um país muito mais antigo que a Espanha. A Espanha é um país que tem quase a idade do Brasil. A Espanha apareceu quando juntou todos os países, né, que eles unificaram a península toda, um pouco antes deles descobrirem a América. Antes disso, a Catalunha já existia, e ela tinha uns pedaços na Itália, tinha uns pedaços no sul da França ali. A Catalunha era um país muito grande e muito importante. E tem umas brigas lá com Madrid, com a capital, que sempre maltratou bastante, né, a Catalunha. Eles têm implicâncias. Eu lembro quando eu estudei na escola espanhola, tinha uma coisa assim, tinha alunos que eram catalães e a gente às vezes conversava em catalão, o diretor mandava a gente conversar espanhol, então tem esse tipo de coisa. Você vê as pessoas espanholas xingam os catalães e os bascos que tem que falar a língua do país, uma coisa horrorosa. É complicado falar da independência da Catalunha, que eu sou total a favor, mas é complicado falar disso porque as pessoas pensam muito na Catalunha aqui no Brasil como um estado, sabe? Como o estado de São Paulo, ou uma região, sabe? Como são as regiões aqui. Na verdade é muito diferente, porque realmente essas comunidades autónomas de Catalunha eram um país antes da Espanha existir. Então eles querem voltar a ser um país como eles eram antes. E é basicamente isso, é um país rico, que contribui numa proporção enorme para a riqueza da Espanha, e eles ficam de saco cheio de serem tratados assim a vida inteira. Então eu sou a favor, sempre fui a favor. E aí vai ficar como o campeonato espanhol de futebol? Quando não tiver os times do País Basco e da Catalunha, hein, Thiago Gás? Como vai ficar? O Barcelona vai jogar sozinho, né? Vai jogar contra os times do País Basco. Já joga praticamente sozinho. Vai sobrar o quê? A Espanha é um país complexo, porque ela tem... Foram países que formaram a Galícia, tinha o País Basco, tinha a Catalunha. A Andaluzia foi um país árabe durante séculos também. Depois os católicos foram lá e retomaram a Andaluzia. Então, assim, é um país complexo, não é um país simples de entender isso. Mas eu sou a favor, mega a favor. Mega. Só não sei se é possível, se realmente isso vai acontecer, mas vamos ver. A Gigi Kisses pergunta o seguinte: Júlia, você já teve algum problema emocional como depressão ou transtorno de pânico? Já tomou remédio ou fez terapia? Eu tive algumas crises de pânico logo que eu abri meu segundo estúdio. Um pouco antes de abrir o Petiscos, na verdade. Quando eu abri meu segundo estúdio, eu comecei a ter uns ataques de ansiedade. Mas não precisei tomar remédio, porque aí alguém me perguntou aqui também o que eu faço para descansar e aí nessa época me ajudou muito o que eu aprendi na meditação, que eu aprendi nos anos 90, assim, aí um pouco respirando e tudo, não era nada grave, então eu acho que eu consegui ir sozinha e dando conta do recado, assim. Mas nunca fiz terapia, apesar de me interessar mega por psicologia e tudo mais, nunca fiz terapia e nunca precisei tomar remédio de nenhum tipo. A meditação ajudou bastante. Eu tentei mandar Thiago Gás pra meditação, mas ele achou meio hippie demais. Mas foi a melhor coisa. O principal da meditação pra mim foi aprender a respirar, sabe? A respirar e você vai controlando assim o corpo. Esse fim de semana quase eu tive um chilique, que eu assisti, aliás, outra coisa que vocês têm que assistir. Passou na Globo News aquele documentário que chama Até a Eternidade. Into Eternity. Into Eternity chama em inglês, Até a Eternidade, acho que chama em português. Que é dos caras que estão na Finlândia cavando um túnel de 5 km de profundidade para guardar o lixo nuclear pelos próximos 100 mil anos. Imagina. Aí eles falam de todos os registros da humanidade, assim, que diz que a gente está aqui há muito pouco tempo, na verdade, de 100 mil anos, nunca se trabalhou nisso. Aí tudo, de linguagem, de como eles vão guardar isso, como eles vão avisar que não é pra mexer lá. Começa a dar um negócio, assim, gente, assistir esse treco, mas é incrível. Primeiro o trabalho dos caras, que tipo, eles estão trabalhando para ficar pronto no próximo século, a totalidade da obra, para que isso dure durante 100 mil anos, para que esse lixo de merda que a gente produz, que não basta a gente produzir lixo no mundo inteiro, tem o lixo nuclear que a gente esquece, e que é um lixo que tem que ser tipo isolado. E eles fazem esses túneis porque para esse lixo poder ficar guardado sem precisar de intervenção humana nenhuma, nem eletricidade, nem resfriamento, nem nada. Ele ficar guardado de uma maneira estável, longe
do acesso das pessoas ou da natureza, incrível. Meu Deus, que aflição que dá Into Eternity. Meu Deus, que aflição que dá esse doc, pelo amor de Deus. Mas é importante a gente entender. Sempre falo, ser humano, gente. E provavelmente quando, nesses próximos 100 mil anos, a gente não vai existir mais. Não vai existir mais daqui a pouco, inclusive. Não vai demorar muito, não. MP Guerreiro me pergunta, Maria Paula, acho, Paula Guerreiro me pergunta, como não se abalar com os haters? Você já falou que o melhor jeito de lidar é ignorando, mas como fica internamente? Na verdade não fica internamente, porque hater é hater, aquilo não quer dizer nada, é tipo um blá 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 blá, entendeu? Eu não sei explicar isso. Como explica isso? O ideal é não... na verdade, o que um troll faz, eu não chamo nem de hater, eu chamo de troll mesmo, da vida toda, assim. O que um troll faz é tentar te provocar para você responder. Se você não responde um troll, o ataque dele não tem utilidade. Então o jeito é não responde, deixa falando sozinho. E não, você não tem que ler o que hater escreve. Ou se você lê, você tem que interpretar aquilo como não para você. E não tentar pensar na relação deste ser humano odioso com o mundo real, entendeu? Quer dizer, por que existem pessoas assim, que são tão más, que falam coisas horríveis, o mundo acabou. Não pensa nisso. Não adianta pensar nisso, porque aí você vai ficar deprimida com o mundo. Sim, existem pessoas que são horríveis e que ficam na internet falando merda o dia inteiro, pra encher o saco das pessoas, pra fazer mal pras pessoas. Tem gente que isso realmente faz muito mal. Eles se satisfazem fazendo isso. É assim. Agora o Twitter até criou uma ferramenta nova, que você entrou no ar essa semana, que você muta, você escolhe várias palavras e essas palavras não entram mais no seu feed. Então, sei lá, se a pessoa te xinga, ou se você não quer ouvir falar de um assunto, ou que você não quer ter spoiler de uma série, por exemplo, até para isso serve. Aí essas palavras não aparecem mais na tua timeline, no teu feed de notícias não vem mais nada sobre isso. O nome de alguém que você não quer ouvir falar, qualquer coisa você pode fazer. Eu não acho muito útil você apenas abaixar o volume, né, do ódio na internet. Eu acho que deveria ter um jeito melhor de você conseguir denunciar isso e fazer alguma coisa sobre isso, mas já acho que é alguma coisa, porque o Twitter tava um pouco fora de controle dessa coisa de bot, tem um monte de robô pra xingar as pessoas, é uma coisa horrorosa. Quando você entra em política e coisas desse tipo, então, nossa senhora, gente. Ainda que, pra mim, por exemplo, o Twitter é um ambiente muito saudável, assim, muito difícil aparecer troll no Twitter, que nem a gente tava falando da história da semana passada. Eles se limitaram lá ao YouTube e ficam criando novos perfis pra comentar de novo. Se você tira do ar, o cara vai lá e cria um novo. É uma loucura lá. Mas no Twitter não chegou, ainda bem. Carol Bang perguntando aqui, cadê? Estamos atingindo o estágio em que a máquina decide o que é notícia? Tem algumas redes sociais chamadas Facebook que sim, né? Eles tentaram botar gente pra fazer isso, não deu certo, aí eles tiraram a gente, resolveram fazer um algoritmo, piorou e só piora. Teve agora todo o rolo da semana passada das notícias falsas, tipo, que impregnaram o Facebook durante as eleições americanas. E o Facebook nega até o fim que tinha notícia falsa lá. Acho que só o dono do Facebook não percebe que, tipo, tá disseminado, o bagulho tá louco lá. Difícil, né, gente? Babado. Na verdade, e eu acho que não é só a disseminação das notícias falsas pela própria... que o próprio algoritmo da rede permite, mas também um pouco da desonestidade das pessoas que gostam de espalhar esse tipo de coisa. Maria Viaboni me pergunta, Júlia, que bandas, cantores e cantoras não saem do seu Spotify? Adoraria saber o que você ouve principalmente. Na verdade, no meu Spotify não sai nada, porque eu tenho um perfil no Spotify há um tempão que simplesmente não funciona. Eu já desisti de usar Spotify. Eu costumo usar mais do que Spotify quando eu quero escutar música. Eu uso um aplicativo que chama AccuRadio, que é uma rádio, não é uma... Você não monta teus playlists. Eles têm os playlists deles que são excelentes, de um monte de estilo diferente. E aí você bota um playlist... Eu gosto desses playlists meio surpresa, assim, que não sou eu que monto, que fica lá, randômico. Então, e eu uso... Antes ainda de existir o Spotify, eu já usava o AccuRadio, e como o Spotify pra mim simplesmente não funciona, eu continuo usando o AccuRadio. E não, eu não escuto música pra trabalhar, não. Me perturba. Eu não consigo pensar direito porque eu leio demais, tenho problema com música enquanto eu tô lendo. Ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Então, eu não escuto música enquanto eu trabalho. A Ana Agiev, é isso? Ela me pergunta o seguinte, hoje li sobre um pai... Você viu essa história, Thiago Gás, do cara que matou o filho porque... o menino foi numa manifestação, numa ocupação dessa de escola, e o pai foi lá e matou o menino e se matou depois? Thiago Gás está de fone. Isso agora, essa semana? Foi terça-feira, talvez? Foi essa semana. Eu acho que, na verdade, depois eu fui ler a notícia, diz que o pai sofria de depressão há muito tempo,
E eu acho que tem um pouco a ver com a depressão da pessoa, a neurose, várias coisas que vão se juntando e aí a discordância vira uma bomba e acaba acontecendo isso. É uma pena, um horror, isso é uma história horrorosa. Mas não é só por causa, não é discordância, isso não é simplesmente a discordância política do pai com filhos, sim, provocaram uma situação, mas que já vinha de muito tempo, porque o pai tinha depressão grave. Então, também tem essa, né? A Daiane, voltando na história de adolescente, a Daiane Ribeiro me pergunta o que eu sinto saudades no tempo de adolescente. Quando eu era adolescente, todo mundo queria ser esquisito, eu sinto muita falta disso. A gente queria ser meio exótico, todo mundo, nos anos 80. Não tinha tanta essa coisa da perfeição, da beleza que tem hoje. E nem tanta ostentação de você ter que ter coisas pra parecer rico. Ninguém queria parecer rico, todo mundo queria parecer esquisito. Eu sinto muita falta dessa época que as pessoas eram mais desprendidas, assim. Até lógico que as pessoas queriam ter uma coisa de uma marca ou de outra, não é isso. Mas as pessoas tinham mais vontade de ser estranhas, menos vontade de ser perfeitas. Menos vontade de parecer alguma coisa pros outros de maneira tão opressiva, assim, sabe? Eu sinto muita falta disso. Acho que foi uma boa época pra eu ser adolescente. A adolescência nunca é boa, que nem eu falei, mas acho que foi uma boa época, porque tinha muito menos pressão. Outra pergunta da Gabi Janotti boa. Você acha que a moda e a música andam de mãos dadas? Uma influencia a outra? Eu acho que, na verdade, a música influencia muito mais a moda do que o contrário. Acho que sim, anda de mãos dadas, porque a música é uma fonte inesgotável de influência e inspiração para moda, mas é sempre da música para moda, e não o contrário. Alice me pergunta, você é de procrastinar? Eu penso em estudar o dia inteiro, as provas estão chegando, mas e a coragem de pegar o livro? Não vai. Ih, eu sou a rainha da procrastinação, por exemplo. Eu deveria ter gravado esse vídeo ontem, estou gravando hoje, ele vai entrar com atraso, vocês vão me xingar. Porque eu fico aqui assim, eu tô meio em choque ainda por causa do tal do documentário da Finlândia. Aí eu fico, tipo, me pego viajando, pensando na história. E aí eu fico assim, eu que já sou muito procrastinadora, é isso mesmo. Eu me pego assim, viajando, além do atraso normal e da enrolação que eu tenho pra fazer as coisas, eu ainda me pego viajando com essa história. Esse documentário afetou muito meu cérebro. Eu tô muito, na verdade, sei lá. Eu começo a pensar se qualquer coisa que a gente faz sentido, sabe? Quando eu começo a pensar num tempo tão longo, assim, num espaço tão grande, eu começo a achar que tudo que a gente faz não faz sentido nenhum. Você conhece bem a Caverna do Dragão, Thiago Gás? A Amanda pergunta o seguinte, por favor me explique isso. Júlia, às vezes não dá uma sensação muito louca de que a humanidade está meio presa na Caverna do Dragão? Um passo para trás e volta, dá 2 para frente, quando vai sair da caverna, volta mais para trás ainda? Quem ou o que será a nossa Uni? Me explica isso aí. Eu não assisti a Caverna do Dragão, gente. Quem será a nossa Uni? Porque a Uni era meio que só um bichinho, era um unicórniozinho que era amiga dos caras, mas ela não fazia nada demais. Eu acho que ela quis se referir ao mestre dos magos, que era um cara que dava umas dicas de vez em quando. Mas você acha que a humanidade está meio Caverna do Dragão? É, um pouco. Concordo com ela. Dá um passo pra frente e 2 pra trás. Mas sempre foi assim, né? Pois é. Quando a gente acha que a gente tá andando pra frente, a gente toma um tabefe e volta pra trás. Incrível, né? Não vou, estou muito profunda essa semana, não vou ficar falando dessas coisas, não. Carol Aleixo me perguntando como é que eu me organizo. Só Deus sabe como eu me organizo, Carol Aleixo. Você usa o Google Calendar, agenda, rotina, etc. Eu uso post-its. O povo que trabalha comigo me manda coisas no Google Calendar, que eu, às vezes, esqueço completamente. Eu uso o calendário do computador também, para marcar coisas que tem despertador. Eu uso o despertador do celular, e assim eu tento me organizar, mas é tudo um grande embolado, assim. E aí a vida vai, tipo, rolando barranco, sabe? Eu não sou exatamente uma pessoa muito... que consegue operar direito essas coisas. Eu gostava muito da época que a gente usava agenda. O problema é que se eu usar uma agenda de papel hoje em dia, eu vou deixar ela fechada e não vou lembrar o que tem que fazer. Então por isso eu gosto do post-it. Ó, mais uma pessoa falando, Isabela Firmino falou que fez o vestibular e que o tema da redação estava relacionado com as redes sociais. E que ela lembrou de mim, tá vendo? Petit Comitê também é cultura, minha gente, veja bem. Beca de Paula me perguntou o que eu acho do Enéas Carneiro. Enéas Carneiro é bem aquele assunto da semana passada. O povo achava ele engraçadão, né? Não era engraçadão nada, aí votava nele, né? Então, não era, o Enéas nunca foi engraçado, gente. Tinha pavor do Enéas. Tem uma pergunta da Ana Lima aqui, atenção, para os desterrados. Você acha que o Netflix vai funcionar mesmo offline? Vai, Ana Lima. Como vai ser isso, Thiago Gás?
Você vai lá, vai clicar em download, o vídeo vai baixar e você vai assistir depois. Mas é um download temporário que depois vai apagar? Muito provavelmente, que nem acontece no Spotify. Ó. Se você parar de pagar a subscription, você não vai mais conseguir ver, Porque eles cortam o sinal. Quarto sinal. Corta o sinal, entendeu? É simples assim. Na verdade, ele vai fazer um download. É tipo Spotify mesmo. Vai fazer um download e vai ficar ali guardadinho pra você. Quando você estiver desligado da internet, você vai poder assistir. Porém, se não pagar, corta o sinal. E pronto. Chega. Petit Comité de hoje curtinho. Porque eu tô assim. Eu tô muito impressionada com o negócio. Assistam esse documentário, se vocês puderem. Eu tava passando na Globo News. Eu vi no fim de semana. O meu feriado foi animadíssimo. Porque, veja bem, eu fiquei assistindo esse negócio e aí eu entrei em choque o resto do feriado inteiro, fiquei muda. Mas tudo bem. Assistam esse documentário da Finlândia, Into Eternity. Até a eternidade. Tava passando na Globo News, gente. Deve ter na Globo News Go, Globo News Play, acho que chama. E deve ter pra assistir, talvez já tenha no YouTube pra assistir e tudo mais. Diz pra elas que você vai colocar o link que eu te passei direto pro site do governo finlandês. Que explica direitinho lá. Tá tudo em português também. Isso, pra vocês poderem ler sobre a história. Você vai colocar na descrição, fala assim, eu vou colocar na descrição. Eu vou colocar na descrição. Logo embaixo, aponta pra baixo. Logo aqui embaixo desse vídeo. E no Petiscos eu já boto lá o link no texto do post, tá bom? Então tá. Mandei perguntas. Fiquem tranquilos. Mas não fiquem muito deprimidos se vocês verem esse documentário. Dá um negócio, tá, gente? Não fiquem deprimidos. Beijo. Até semana que vem. Tchau.